Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 18 de dezembro do ano de 2021. Sob o sino da igreja que nos chama para a Santa Eucaristia, vamos, meus irmãos, meditar o Evangelho desta terceira semana do Advento, deste sábado. Meditaremos hoje o evangelista Mateus, no seu capítulo 1, versículo 18 a 24. Quem vos fala sou eu, Padre Denilson. Aqui estamos para meditarmos este santo evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos contemplar a ação que Deus realizou no ventre de Maria. Olhemos hoje para a pessoa de José. Esse homem justo, temente a Deus, um verdadeiro homem de Deus. É importante compreendermos que nem José compreendeu aquilo que Deus realizara em Maria. Afinal de contas, ele estava prometido em casamento com ela, assim como ela estava prometida em casamento a ele. Mas antes disso, Maria ficou grávida por obra e por ação do Espírito Santo. Humanamente, como podemos compreender, se não nos submetermos a essa ação maravilhosa de Deus na sua serva, a Virgem Maria? Muitas vezes, não compreendemos os desígnios de Deus, a ação de Deus, sua mão e graça. Ficamos até perdidos diante dos acontecimentos e dos fatos que não compreendemos, que não entendemos. É preciso aqui a submissão na oração e no silêncio da escuta. O que fazer? Colocarmos-nos nas mãos de Deus, deixar que a sua sabedoria, que a sua luz e o seu Espírito Santo nos levem à compreensão, para que não sejamos levados pelos sentimentos do coração, os quais muitas vezes são sentimentos e pensamentos equivocados. Se somos pessoas orgulhosas e soberbas, é mais difícil ainda compreendermos e entendermos a verdade, porque nos deixamos levar pelos pensamentos que vêm à nossa mente. José submete o seu pensamento e o seu coração à ação divina, e a ação divina, através de um sonho, através do anjo do Senhor, manifesta-se a José e revela a verdade que ele não conhecia. A primeira coisa: José, não tenhas medo de receber Maria. O medo se apoderou daquele homem que viu a sua esposa grávida, mas não por ação dele. Como compreender isso? A graça de Deus, que foi única na vida de Maria, é agora a graça de Deus que também traz a sabedoria a José. José, é por ação do Espírito Santo que ela concebeu. É pela ação do Espírito Santo que ela engravidou.
Por isso, todo medo, temor, receio e toda aflição que tornava ou que tomavam conta do coração de José são agora tomados pela graça do Senhor, que ilumina e direciona o seu coração. Até hoje, muitos irmãos, até cristãos, não compreendem o que Deus realizou em Maria. O que nela se realizou não se realizou em criatura humana nenhuma. Ela é bendita entre todas as mulheres, porque a filha do Pai foi tomada pelo Espírito Santo de Deus como esposa, e nela gerou Jesus, nosso Salvador. A relação de Maria com a Trindade, com Deus uno e trino, é plena. Ela se torna toda de Deus na sua humanidade. Por isso, o que nela se realiza é sublime e divino. É preciso submeter-se a Deus para poder contemplar aquilo que Ele realiza nesta mulher escolhida entre todas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus misericordioso, este Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja nos faz recordar Nossa Senhora do Ó. É bom a gente compreender um pouco esse significado, o que isto nos fala. É uma festa católica de origem claramente espanhola. A festa de hoje é conhecida na liturgia com o nome de Expectação do Parto de Nossa Senhora, e entre o povo com o título de Nossa Senhora do Ó. Os dois nomes têm o mesmo significado e objetivo: os anelos santos da Mãe de Deus por ver o seu filho nascido. Anelos de milhares e milhares de gerações que suspiraram pela vinda do Salvador do mundo desde Adão e Eva e que se recolhem e concentram no coração de Maria como no mais puro e limpo dos espelhos. A expectação ou expectativa do parto não é simplesmente a ansiedade natural na mãe jovem que espera o seu primeiro filho. É o desejo inspirado e sobrenatural da bendita entre as mulheres, que foi escolhida para a mãe virgem do Redentor dos homens, para a corredentora da humanidade. Ao esperar o seu filho, Nossa Senhora ultrapassa os ímpetos afetivos de uma mãe comum e eleva-se ao plano universal da economia divina da salvação do mundo. As antífonas maiores que põe a Igreja nos lábios dos seus sacerdotes, desde hoje até a véspera do Natal, e começam sempre pela interjeição exclamativa: ó sabedoria, vinde ensinar-nos o caminho da salvação. Ó rebento da raiz de Jessé, vinde libertar-nos, não tardeis jamais. Ó Emanuel, vinde salvar-nos, Senhor nosso Deus. Como expoente altíssimo do fervor e ardentes desejos da Igreja, que suspira pela vinda de Jesus, inspiraram ao povo espanhol a formosa invocação de Nossa Senhora do Ó. É a ideia grande e inspirada. A Mãe de Deus, posta à frente da imensa caravana da humanidade, peregrina pelo deserto da vida, que levanta os braços suplicantes e abre o coração enternecido para pedir ao céu que lhe envie o justo, o Redentor. A festa de Nossa Senhora do Ó foi instituída no século VI pelo 10º Concílio de Toledo, ilustre na história da Igreja pela dolorosa, humilde, edificante e pública confissão de Potâmio, bispo bracarense, pela leitura do Testamento de São Martinho de Dume e pela presença simultânea de 3 santos de origem espanhola: Santo Eugênio III de Toledo, São Frutuoso de Braga e o então abade agaliense Santo Ildefonso. Primeiro, comemorava-se hoje a anunciação de Nossa Senhora e a encarnação do Verbo.
Santo Ildefonso estabeleceu-a definitivamente e deu-lhe o título de expectação do parto. Assim ficou sendo na Espanha e passou a muitas igrejas da França. Ainda hoje é celebrada na Arquidiocese de Braga. Nossa Senhora do Ó, rogai por nós. A todos um bom dia, um dia abençoado. E continuemos acompanhando a nossa Assembleia Diocesana de Pastoral. Começou no dia de ontem, se estenderá até hoje, o meio-dia. Mais tarde, passarei o link para que vocês possam acompanhar. Um bom dia a todos.